Presidente da Comissão Europeia anunciou que vai retirar a proposta de regulamento para a redução dos pesticidas. Azerbaijão vai às urnas com o resultado já conhecido. De antemão, Ilham Aliyev tem a reeleição assegurada. Polícia turca abateu um homem e uma mulher que tentaram atacar tribunal em Istambul. Os atacantes foram identificados como membros da Frente Revolucionária da Libertação do Povo. O número de mortes dos incêndios florestais no Chile subiu para 123, enquanto centenas de pessoas continuam desaparecidas. A vencedora do Miss Japão de 2024 desistiu do título depois de se tornar público que mantinha um caso amoroso com um homem casado. A retirada de uma proposta de legislação sobre pesticidas na União Europeia é a primeira vítima dos protestos dos agricultores e uma derrota no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. O regulamento sobre o uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos visava reduzir para metade a utilização de pesticidas até 2030, para travar a perda de biodiversidade e promover uma produção alimentar ambientalmente mais sustentável. Ursula von der Leyen fez o anúncio terça-feira na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo. The Commission proposed SURE, which is the worthy aim to reduce the risks of chemical plant production products. But the SURE proposal has become a symbol of polarization. It has been rejected by the European Parliament. There is no progress anymore in the Council either. And that is why I will propose to the College to withdraw this proposal. As dificuldades na negociação política agravaram-se em novembro passado, quando o Parlamento Europeu rejeitou a proposta. Os 27 Estados-membros também não estavam a conseguir obter um consenso. A Copa-Cogeca, uma federação europeia do setor agrícola, aplaudiu a decisão porque considerava o regulamento mal concebido. Um ex-comissário europeu da Agricultura, que é agora eurodeputado, também realçou a falta de alternativas em entrevista à Euronews. It doesn't take into account the reality on the spot, because all of us, I think, we want to reduce the use of chemical pesticides. But the question is what we put, what we replace with what this kind of pesticides in order to give to the farmers the possibility to continue their work. Opinião contrária tem os ambientalistas, que alertam para vários impactos, incluindo a má qualidade da água, a degradação dos solos e a resistência às pragas. Além disso, a perda de biodiversidade, incluindo os insetos polinizadores, também é prejudicial para a agricultura. They claim that it is in the name of the interests of the farmers. Well, I don't know whether farmers will see it the same way. Of course, they are over-reliant on pesticides, but as you know, pesticides, there's a side thing in the word which means killer, right? So it can't be a good thing. Os agricultores prometem manter os protestos e uma nova proposta sobre os pesticidas poderá surgir só depois das eleições europeias de junho ou quando uma nova Comissão Europeia tomar posse no outono. Apesar de Bruxelas ter recuado na proposta para reduzir para metade o uso de pesticidas na agricultura até 2030 em toda a União Europeia, os protestos dos agricultores mantêm-se em alguns países europeus. Na Bulgária, o setor tem-se manifestado contra a falta de apoio face ao aumento dos custos de produção, mas também contra as regulamentações ecológicas да Унион Европея. Излизаме на улицата заради прословутите изисквания по зелената сделка, които ни ограничават да работим, ние в момента не можем да работим. Има места, които все още не сме ги избрали, защото ни забранява до края на февруари месец до време. Зърното в момента се продава на цени от преди 10 години. Торове, горива, заплати, всичко е пъти увеличено. O cenário é o mesmo em Espanha, onde os agricultores bloquearam estradas em praticamente 20 regiões do país. Em França, os protestos foram travados recentemente depois de o governo de Gabriel Attal ter anunciado medidas concretas para resolver as queixas do setor. Noutros países europeus, os sindicatos continuam a pressionar por um resultado semelhante. O Azerbaijão vai às urnas esta quarta-feira numas eleições presidenciais antecipadas que não reservam quaisquer surpresas, já que Ilham Aliyev tem a reeleição assegurada. Os principais partidos da oposição decidiram boicotar as eleições. A popularidade de Aliyev aumentou depois do governo ter assumido o controle total da região do Nagorno-Karabakh
e isso sente-se nas ruas de Baku. Seçkide iştirak edeceğim de galip liderimize de ben ses vereceğim. İlham Aliyev cənablarına. Yani o 44 günlük müharibədə torpaqlarımızı aldı. Müəyyən çoxlu işlər görübdü şəhər bizdə gənclər üçün. Hər bir şərait, yəni tələbələr üçün, yuxarı yaşlı insanlar üçün, hər birimiz üçün gözəl şərait yaranıb. Ölkənin rifah səviyyəsi, yəni normal səviyyədədir, əla səviyyədədir hər zamanki kimi. Və bundan əlavə 30 illik Qarabağ həsrətimizə son qoymuşdur. Ona görə də cənab prezidentimə yönümlü olacaq səsimiz. Já este líder da oposição diz que não há condições para eleições democráticas. Очень много журналистов, политических активистов находится в тюрьмах. В Азербайджане более 200 политических заключенных. Избирательный закон с серьезными проблемами. Все избирательные комиссии фактически находятся под влиянием властей. A oposição diz que as autoridades convocaram as eleições com 14 meses de antecedência para impedir que o setor da população que defende mudanças democráticas se prepare para a votação. 2 pessoas que tentaram atacar um tribunal em Istambul na terça-feira foram abatidas pelas autoridades turcas. 6 pessoas ficaram feridas no incidente, incluindo 3 agentes da polícia. Os atacantes eram membros do Partido da Frente de Libertação Popular Revolucionária, um grupo de extrema-esquerda considerado uma organização terrorista na Turquia. Saat 10.30-11 suları arasıydı. İçeri işlem yapmak için gelmiştim adliyeye. Giriş yaptıktan bir 5-6 dakika sonra çatışma sesleriyle zaten bir panik yaptık. Hemen anonslar falan edildi. İçeride bir polis memuru vuruldu. Terör saldırısı diye adlandırıldı. Hepimizi zaten kafeterya bölümlerine doğru uzaklaştırdılar. Sonra polis memurunun biz kan içinde yere düştüğünü gördük. Ondan sonra zaten hepimiz panikledik. Canavliyle hepimiz sağa sola kaçtık zaten. O Fidesz, partido nacionalista que tem a maioria no Parlamento húngaro, boicotou na segunda-feira uma sessão que tinha como objetivo ratificar a adesão da Suécia à NATO. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, do Fidesz, já tinha garantido que iria agir à primeira oportunidade, mas mesmo depois de os partidos da oposição terem convocado uma sessão parlamentar extraordinária, os deputados da maioria não compareceram, obrigando a adiar a decisão por falta de quórum. A Hungria é o único dos 31 países da NATO que ainda não aprovou a adesão da Suécia à Aliança Atlântica. Os aliados tinham expectativa de que na segunda-feira fosse dado o passo final e não esconderam o desagrado com o boicote dos parlamentares. The Prime Minister pledged to convene Parliament, to urge Parliament to act at its earliest opportunity. Today was an opportunity to do that. A sessão parlamentar de segunda-feira foi convocada por 6 partidos da oposição húngara que lamentaram a tomada de posição irracional do partido do primeiro-ministro, que mantém laços estreitos com o Kremlin. It's also very irrational. What is he doing? Despite, all the pressure that's coming, he himself should understand that this is going to serve the interest and the security of the Hungarian society. But this is Orbán, irrational, and his personal vanity is just there. Os deputados do Fidesz querem que o primeiro-ministro sueco vá a Budapeste para negociar a ratificação com Orbán. Ulf Kristersson já garantiu que irá à Hungria para se encontrar com seu homólogo, mas só depois de ver ratificada a adesão à NATO do seu país. O número de mortos dos incêndios florestais no Chile subiu para 123, enquanto centenas de pessoas continuam desaparecidas. O presidente do Chile admite que esta é a maior tragédia que o país atravessou desde o terremoto de 2010. Em Vinha del Mar, uma das cidades mais afetadas pelos incêndios, cerca de 360 pessoas foram dadas como desaparecidas. Aquí se quemó la casa de mis papás, se quemaron la casa de mis hermanas y murieron mis vecinos. La gente esa que me conoció de chiquitito, murió gente con la que yo compartí. Centenas de pessoas afetadas pelos incêndios regressaram às suas casas na segunda-feira, embora algumas estejam desfeitas em escombros. Parte da população refere que prefere dormir perto das suas casas e evitar que alguém se apodere dos poucos bens que ainda restam. Quedando aqui a pernoctar porque nosotros necesitamos proteger lo que nos quedó, que es el sitio, más que nada. Mais de 3.000 casas sofreram grandes danos estruturais, o que torna impossível a sua recuperação.
Os incêndios começaram na sexta-feira numa reserva nacional do Chile e têm vindo a alastrar-se devido aos ventos fortes e às temperaturas extremas. Pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas no norte de Itália devido a uma série de acidentes na autoestrada na segunda-feira, provocados pelo nevoeiro e pela fraca visibilidade. Os acidentes envolveram mais de 150 veículos e mais de 70 km de autoestrada foram temporariamente encerrados. 12 patrulhas da polícia tiveram de intervir, assim como várias ambulâncias. Entre as vítimas mortais está o camionista de um veículo que embateu noutros automóveis. O nevoeiro deverá continuar no norte de Itália nos próximos dias. A vencedora do concurso Miss Japão de 2024 renunciou ao título depois de se tornar público que mantinha um caso amoroso com um homem casado. Carolina Shino, de origem ucraniana e nacionalidade japonesa, foi a primeira concorrente de ascendência europeia a vencer o concurso japonês. A organização do Miss Japão confirmou na terça-feira que a renúncia de Shino ao título foi aceite e que a vaga de vencedora da edição de 2024 está agora por preencher. これからも多様性だったり人を見た目で判断しない社会づくりに貢献していきたいと思っております。本当にありがとうございます。 Shino disse inicialmente que não sabia que o companheiro era casado, mas mais tarde revelou que tinha conhecimento do seu estado civil. A organização do concurso indicou que assume a responsabilidade pela situação e pediu desculpa a todos os envolvidos.